Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com a Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de saia em renda. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E hoje, meninas, então vamos confeccionar esse modelo de saia. É um modelo de saia mais reta, tá? Essa renda, ela tem um pouquinho de elastano, ela é lá da Entre Malhas, a renda chenille. Ela tem um leve aveludado. Essa que a gente escolheu, ela tem preto e tem rosa lá na loja também. Ela tem um pouquinho de elastano. Esse é o chenille borrou. E tem também o chenille, que ele é sem elastano, que tem esses tons de nude, branco, preto, né? Que é outro tipo de renda. Ela é aveludada também, porém ela sem elastano. Essa que a gente vai confeccionar é com elastano e essa outra ela tem mais variedade de cores também. Mas as duas são da mesma linha, que tem esse bordadinho assim na lateral, né? Então as orelhas do tecido, ela vem com esses arredondadinhos que é pra gente aproveitar tanto para a parte de baixo da nossa saia, para punhos, pode usar também como degote, né? Tanto na frente quanto atrás, fica bonito a gente usar esses detalhes da própria renda. Então a gente vai usar aqui essa renda chenille e um forrinho de lycra para fazer o forrinho dessa renda. Vocês poderiam colocar também uma renda, um tom nude, para quem quer que apareça bem aquele desenho da renda, né? Eu usei aqui um tom preto para ficar mais fechadinha e a gente vai usar um elástico que também tem esses aviamentos lá na Entre Malhas, um elástico na cintura, um elástico de 13,5 de largura. E eles também têm outras espessuras ali do elástico para vocês fazerem, tá, gurias? Eu usei de uns 13,5, que eu acho que fica bom já a largurinha do cos, mas para quem quer um cos mais largo também dá. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem básica, aquela que a gente aprende lá na nossa comunidade da costura, né? Aquela base do corpo. E a gente pode começar a fazer só da cintura para baixo, como é um modelo de saia, né? Não precisa fazer todo aquele nosso molde de corpo. Então, primeiro a gente vai começar fazendo as linhas da cintura, do quadril e até o nosso comprimento da nossa saia. Sempre dividindo aquelas medidas por 4, né? Porque o nosso molde ele é sempre pela metade. E também vamos botar a medida da cintura dividida em 4 partes com mais os 3 da pence. Na parte de baixo, ela é sempre a medida de quadril por 4, porque ela é uma base de saia reta. Depois a gente altera para o modelo que a gente quer, né? Como esse nosso modelo a renda tem elastano, a gente vai fazer o cos com elástico. Então a gente tem que conferir se essa renda ela tem bastante elastano ou um pouquinho. Como ela tem pouquinho elastano, só tirando a medida ali do nossos 3 centímetros da pence, ela já dá a medida certinha para o nosso cintura. Essa é a nossa medida que a gente está fazendo, é com um tamanho 38 e vai fazer agora a alteração ali, tanto para um cos, para ficar um cos mais larguinho, ele sempre tem que ser 1 centímetro a mais da nossa largura do elástico, né? E lá embaixo a gente fez o detalhezinho da nossa abertura, que pode ser de 10 até uns 15 centímetros essa abertura embaixo, saindo uns 2 centímetros para a lateral, para fazer aquele detalhezinho. Assim, cortados os nossos moldes, ó, que o nosso molde do cos, ele vira e revira. E a outra parte da saia também, que é sempre pela metade, porque a outra metade a gente vai fazer na dobra do tecido, né? Ali eu tô marcando o tamanho do meu forrinho, porque o meu forrinho ele vai ser um pouco mais curto. Então, pode-se utilizar o mesmo molde e só dobrar ele no meio, né? Do tamanho do comprimento que eu quero. Se eu quiser dar mais um ajuste na cintura, na parte de baixo, também posso dar um ajustezinho para ficar uma saia mais ajustadinha. Mas eu vou deixar aquele forrinho retinho. A gente vai começar utilizando essa renda chenille lá da Entre Malhas. Essa renda, ela tem essas bordinhas, meninas. É 1,30 m que a gente vai utilizar dessa renda. Essas bordinhas, elas ficam na orelha do tecido. Então, a gente vai usar esse tecido no sentido ao contrário. Então, vai colocar a orelha com ela mesma, porque a gente está usando ele no sentido ao contrário para aproveitar esse barrado embaixo. Então, vamos dobrar esse tecido em 4 partes, né? Antes disso, até vou alfinetar todas aquelas bordinhas ali, para elas não saírem do lugar, para ficar mais fácil de eu cortar, sempre esticando todo o meu tecido ali, para ele ficar lisinho, né?
e vou encaixar aquela parte de baixo da minha saia bem nas bordinhas ali embaixo, para aproveitar bem aquele barrado. Deixo o meu tecido todo esticadinho, lembrando que o tecido ele não pode ficar pendurado, ele tem que ficar todo em cima da mesa, né? E ali a gente dobrou o tecido em 4 partes, porque assim a gente vai riscar toda a volta ali do meu tecido para mim cortar todo ele. Vocês viram que esse modelo eu não fiz ajuste lá na modelagem por ele ter elastano, porque eu não acrescentei a margem de costura. O nosso ajuste vai ser a margem de costura, para não ser também aquela saia que fica muito justa, né? Ela é só uma saia certinha, retinha. Como ela é retinha, a gente tem que fazer aquela abertura ou atrás ou nas laterais para ter mobilidade de perna, já que é um modelo de uma saia midi. Então, a gente vai cortar todas essas bordinhas bem na voltinha dela, vamos cortando todo o contorno dela, dá pra ver bem direitinho, gurias, onde vocês podem cortar, que assim ele vai ficar com todo o efeito desse barrado. Esse barrado vocês podem utilizar no punho, né, pra volta de degote, para fazer outros detalhes nas peças de vocês também, que vai ficar lindo. Então, cortada ali a nossa bordinha, a gente vai cortar do outro lado também. Então, essas partes de acabamento a gente tem que cortar separado para cortar bem certinho ali, né? Quem quiser depois pode vir depois e cortar novamente bem aqueles fiapinhos, né? Para ficar bem bonitinho o acabamento dessas bordinhas. Feito isso, agora a gente vai unir direito com direito ali e vai costurar as laterais daquela saia, né? Primeiro a gente tem que cortar também o nosso cos. Então, a gente também vai dobrar o tecido em 4 partes e vai riscar toda a volta ali do meu molde do cos. Aquele cos, ele tem que estar dobrado, porque é espelhado para o outro lado, e dobrado em cima também, porque ele é para dentro também, ele vai ser todo do mesmo tecido, ele não vai ter corte em cima do nosso cos. Então, eu vou cortar um só. Ele sempre fazendo aquela bandeirinha ali, que é para ele fazer o ajuste na cintura, para não ficar aquele cos tão fofo, né? Então, a gente vai fazer esse corte tanto da nossa renda, quanto do nosso forrinho também. Então, aquilo que sobra ali, sobra para o outro lado, para quem quer fazer um detalhe com barrado, também sobra para o outro lado, né? Então, aqui o nosso tecido do forro é uma lycrinha de forro, ela é bem fininha, ela tem um leve elastano, gurias, ela é bem levezinha para dar mais conforto também para nossa peça, né? Tudo lá esses tecidos da Entre Malhas que vocês conseguem também em outras cores para usar a criatividade de vocês, né? E criar outros modelos também. Então, pro nosso forrinho, eu fiz uma saia de uns 45 centímetros de forrinho, mas quem quiser também pode fazer mais compridinha. Mas para dar aquele vazado na nossa saia, que essa leve transparência que tá bem alta também. Então, eu risquei toda a volta do meu molde ali, o meu tecido tá dobrado em 4 partes, e assim eu vou cortar toda a volta ali do meu molde. Eu só acrescentei 2 centímetros a mais embaixo, porque se eu quiser fazer a bainha na galoneira, né, ou na agulha dupla, eu também já tenho a margem da costura. Eu poderia tirar o meu cos ali do lado, ó, para um tamanho 38, é esse que a gente tá fazendo, né? Para um tamanho maior, já não conseguiria tirar, teria que tirar embaixo, tá? Eu tô tirando embaixo igual, porque como sobrou tecido, eu acho que eu aproveito mais o meu tecido tirando embaixo e deixando esse mais comprido para uma outra coisa que eu queira inventar depois. Então, o meu cos, ele também vai estar em 4 partes ali, né? Porque eu vou cortar exatamente o mesmo do meu tecidinho de renda. Então, para fazer essa peça, como é um tecido com elastano, a gente vai fazer ele todo na overlock. Na overlock, a gente sempre corta as linhas rente ao rolo e dá aquele nozinho que é para fazer puxar aquela linha, né, para a linha se transformar na cor nova que a gente quer. Eu tô usando uma overlock 4 fios aqui, mas também poderia usar uma overlock 3 fios, tá, gurias? Cuidando sempre para quando a gente puxar aquelas linhas, para elas não trancarem nada, senão arrebenta e a gente perde o caminho dela. Por isso que a gente puxa as linhas e não segue costurando, como muita gente faz, porque pode arrebentar no meio do caminho, né? Assim vocês vê se ela trancar em algum lugar também. Só sempre tirando elas da agulha, porque os nozinhos não passam na agulha. Então, primeira coisa, agora a gente vai botar os cós ali, direito com direito, e vai costurar as laterais. Sempre costurando as laterais, esticando aquela curva. Sempre quando a gente tem uma curva, a gente estica ela para ela ficar reto. Então, botou direito com direito da minha renda também, e vou fechar as laterais da renda também, sempre esticando, fazendo aquelas bandeirinhas, né? Então, feito aquelas 2 laterais na renda, a renda é sempre bom a gente forçar ela para ver se não fica nenhum buraquinho, principalmente na renda, porque elas são mais vazadas, né? Senão a gente repassa aquele buraquinho ali também.
Agora, na parte do forrinho da saia, vou fazer a mesma coisa, vou colocar o tecido direito com direito. Esse forro dá pra gente ver bem o direito dele, porque ele é um lado mais brilhoso, tá? E vão fechar as laterais dele também, sempre as laterais de uma ponta a outra. Quem quiser pode alfinetar, né? Com a prática vocês vão vendo que alfinete é vice, quanto menos a gente bota, melhor é. E sempre quando vocês costuram o forrinho, sempre depois dá uma esticadinha para dar uma conferida, senão vai estourar aquela linha ali, né? Então, esticando na frente e atrás, né, o nosso tecido na hora de costurar, porque pode ser que a tensão da máquina de vocês esteja mais firme. Então, dá para vocês puxando ele, que daí ele não vai estourar aquela costura. Nas laterais da nossa saia, a gente vai também botar o tecido direito com direito e vai costurar nas laterais ali, parando o dedinho antes de onde começa aquela aberturinha ali da nossa saia, nas duas laterais. Então, bota ponta com ponta, pego bem na parte da aberturinha e eu vou juntando bem pontinha com pontinha. Cuidar para vocês não cortarem muito do tecido também, né? É só cortar os fiapinhos da tesoura ali mesmo, né? Que ficou picoteadinho, mas o restante tudo igual. E na renda, muito importante a gente conferir sempre aquela costura, né? Para ver se não ficou nenhum buraquinho. Vamos cortar agora o nosso elástico. Para cortar o elástico, a gente sempre vai botar a medida da cintura dividida em duas partes. Vamos dividir aquela cintura em 3 partes e a terceira parte no meio. Assim a gente vai ficar com 2,3 Essa é a medida do nosso elástico, com mais 2 centímetros de transpasse, né? Sempre calculando o dobro ali, porque é frente e costas. Isso é o nosso elástico, para ele fazer aquela força, né, do elástico. Não sei exatamente o tamanho da cintura. Então, feito isso ali do elástico, vocês podem fazer um quadradinho com xizinho no meio lá na máquina reta, ou se já tá na overlock, pode fazer na over ali 2 costurinhas de over sem cortar o nosso elástico, tá? Só para firmar mesmo aquele elástico. A gente passa 2 até para ficar mais reforçado. E agora, o nosso cos, a gente sempre vai dividir ele em 4 partes, dando aqueles piquezinhos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Isso a gente vai fazer os piquezinhos tanto na parte do nosso tecido quanto na parte do forrinho. Feito ele dividido em 4 partes, a gente vai juntar o forro, vai botar o avesso da renda com o avesso do nosso forrinho e vai botar o elástico ali dentro. Vai formar um círculo daquele cos ali, né? Ele vai ficar como se fosse um rabicozinho de cabelo, né, gurias? Então, para depois a gente unir ali na nossa saia. Então, quem quiser pode passar uma costurinha primeiro, só segurando aquele cos, forrando aquele elástico, né? Cuidar para não pegar o nosso elástico, para depois unir na saia. Com a prática, vocês vão vendo que vão fazendo tudo junto. O que eu tô costurando ali? Tenho que pegar 5 camadas. Eu tô pegando 2 camadas do forro, 2 camadas da minha renda, do cos, e mais a camada da minha saia. Porque a minha saia eu também dividi ela em 4 partes ali na cintura, para mim encaixando toda aquela circunferência ali. Então, tem que cuidar para nenhum tecidinho escapar. Com a prática, vocês vão vendo, por isso que vocês vão conseguindo diminuir essa quantidade de costura que vocês vão fazendo, né? Então, pode pegar aos pouquinhos e forrando aquele elástico, mas cuidar sempre pra gente não costurar o elástico. O elástico vai ficar lá pra dentro do nosso cos, né? Mas com a prática ali vocês vão pegando todos os tecidinhos juntos, só tem que cuidar para ninguém fugir. Qualquer coisa, até mesmo com a ajuda da pinça, a gente consegue puxar aquele tecidinho que tá lá para dentro. Chega uma hora que o nosso elástico, ele tá forçando ele ali, né? Ele fica todo franzidinho, então a gente enruga ele pro outro lado da parte que tá pronta e deixa ele esticadinho. Isso tudo, gurias, tem lá dentro da nossa comunidade da costura, que a gente fez o nosso cos da bermudinha, né? Então, é tudo prática que a gente pega para depois aprender a lidar ali com os tecidos, né? Pegar a prática para depois fazer a peça em tamanho real mesmo. Então, ali eu tô cuidando para pegar 5 tecidos, cuidando para encaixar bem costura com costura, pique com pique, né? Eu botei o direito do meu cos da minha renda com o direito da minha saia e assim eu tô fazendo toda a minha circunferência e da minha cintura. Feito isso, eu vou conferir, ver se ninguém escapou, porque a renda é mais delicada, pode acontecer de escapar, ainda mais porque ele tem os vazados, né, gurias? É bom a gente dar uma forçadinha até mesmo, para ver se não pegou na beiradinha e forçar ele para ver se não abriu, né? Feito isso, a gente vai fazer limpinho agora aquela nossa cintura. Então, eu também dividi minha cintura do meu forrinho em 4 partes. E vou colocar ela ali por cima, porque eu não vou costurar ela ali por fora, senão vai ficar sujinho no meu cos. Eu vou pegar lá por dentro, eu vou botar o direito do meu forro
com o avesso, com o direito da minha saia também. Então vai ficar com os dois avessos ali. Eu acho bom a gente sempre botar a parte da saia para cima, pra gente enxergar onde a gente costurou já, tá? E também fazendo aquela divisão de 4 partes, tanto na saia quanto no forrinho, pra gente encaixar toda aquela circunferência ali da cintura. Assim a gente vai botando pontinha com pontinha e vem vindo toda a volta para forrar aquela nossa saia. E aquele forro ele já vai limpar aquela nossa costurinha da cintura. Assim não fica aquela overlock ali por dentro. Então quando a gente olha o avesso da peça, ele também tá todo limpinho, né? Todo bonitinho. E assim, ali, gurias, eu vi que uma partezinha tinha escapado o forrinho ali por dentro, que é normal quando a gente tá pegando todos juntos. Por isso, se vocês quiserem fazer separado. Se tá uma partezinha ali que escapou, não tem problema. Dá pra gente abrir só aquele pedacinho. Foi 2 dedinhos ali que escapou, né? Então, dá pra gente abrir só aquele pedacinho ali pra puxar aquele forro que tava lá dentro. Porque ele não pode escapar. Aquele forrinho do nosso cos, ele tinha descido. Então, eu vou puxar as 4 pontinhas do cos, mais o tecidinho da nossa saia e agora juntando com o meu forro também. Assim eu consigo terminar toda a minha circunferência ali da minha cintura. E assim a gente já consegue ir finalizando a nossa peça na parte do overlock, fazendo toda essa circunferência da cintura, juntando pique com pique, costura com costura. Assim, ele vai sair já, quando a gente desvirar, ela já fica toda limpinha a nossa costura. Então, feito isso, da overlock já tá tudo pronto, agora fica todo limpinho o nosso cos. E agora a gente pode fazer aquela nosso detalhe lá da aberturinha embaixo, para fazer o acabamento ali na parte de baixo. Pode dobrar e redobrar aquela nossa bainhazinha ali nas laterais. Isso da escolha da máquina de vocês, como enfiar a linha na máquina, né? Colocar a linha na máquina ali. Isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade da costura também, tá, gurias? Aqui é dando de ideia o que vocês podem fazer com os tecidos, né? E dando de ideia também modelos que para vocês fazerem, como que faz a montagem da peça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é segurar aquele elástico. Sabe aquela roupa que a gente veste e aquele elástico fica torcendo? Isso é muito ruim, né? Mas são costurinhas que faltam lá na fábrica. Então, a gente vai pelo lado direito mesmo, mas bem naquela costurinha da lateral, vocês com a linha bem do tom, ele nem vai aparecer essa costura. Então, a gente vai costurar bem em cima dessa costurinha ali, só para segurar esse elástico, para esse elástico ele não ficar torcendo ali na nossa peça, né? Eu costurou de um lado, sempre pelo lado direito, estico para o meu elástico ele não ficar franzido mais para um lado e do outro lado também, assim não vai torcer mais aquele elástico. Então, para a parte do forrinho ali eu posso fazer com agulha dupla, né, se eu quiser fazer na reta, e nas aberturinhas lá embaixo eu vou passar uma costurinha reta, pegando onde tinha parado naquela overlock, até 1 centímetro abaixo de como começa aquela aberturinha e vou dar retrocesso, só uma costurinha reta mesmo, só para fazer o cantinho daquele acabamento ali, daquela abertura. Então, conferir, ver se os dois lados estão do mesmo tamanho e agora eu vou dobrar e redobrar aquela dobrinha ali da abertura, porque lembra que a gente tinha deixado 2 centímetros, então a gente vai dobrar um e redobrar ali de novo, por isso a gente nem precisou passar o overlock ali, porque a gente vai redobrar ali para dentro. Quem vai fazer só 1 centímetro pode fazer overlock ali, até para ficar um acabamento mais bonito dentro, tá? Mas como a gente vai redobrar e redobrar, não precisa, né? Porque assim, senão vai ficar muito grosso. Então, feito isso, a gente vai costurar bem na beiradinha ali, vai fazer como se fosse um retângulo na volta, vai fazer um pespontinho. Costuro bem na beiradinha dele para ele não ficar erguendo. Vou fincar a agulha, virar, fazer como se fosse um quadradinho ali, o cantinho, e já vou fincar a agulha e descer até o final. E assim fica pronta já aquela minha aberturinha da lateral. Essa aberturinha, a gente poderia ter feito somente uma lateral também, ou nas costas. A gente fez dos dois lados até para dar uma mobilidade melhor, né, para quando caminhar. Porque ela é uma renda com elastano, mas não tem tanto elastano assim, e por ser um modelo de saia reta. Como ela é um modelo de saia reta, a gente tem que ter alguma, e mid, né, a gente tem que ter uma abertura embaixo para ter mobilidade, até para subir as escadas e tudo. Então são detalhezinhos que é muito importante da gente cuidar lá na modelagem, porque faz com que a nossa peça seja uma peça ótima, né, no final. Ela não seja aquela peça que fique nos trancando para subir uma escada, né, com detalhezinhos que fazem a diferença. Então, pro outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, dobrar e redobrar aquela dobrinha da abertura e vai costurando bem na beiradinha todo o contorno dela.
E para finalizar, a gente tem que finalizar aquele acabamento lá do nosso forrinho embaixo, tá, gurias? Então, a gente pode fazer na agulha dupla. Se for fazer na agulha dupla, tem que passar overlock toda a circunferência, né? Sempre esticando bem na frente e atrás para não estourar essa costura, né? Também. Ou pode ser feito na galoneira, quem tem galoneira, ou até mesmo somente passar um overlock. Eu fiz aqui o acabamento somente um overlock, até para não ficar muito grosso. Mas lembrando sempre da gente esticar bem aquele tecido, né? Qualquer coisa, empurrar bem aquela linha, que se ela estourar lá no final, deixando bem aquelas cordinhas, que é para ele se estourar, não acabar arrebentando ali a nossa peça também, né? Mas se arrebentar, não tem problema, é só a gente passar naquele pedacinho ali. Mas o importante é quando a gente for usar aquela peça, se esticar, não acabar estourando a costura. Por isso a gente faz esse teste antes, né? E vai refazendo um pedacinho do buraquinho. E assim já tá pronta a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado mostrando os detalhes dessa peça, né, que a gente fez com essa aberturinha na lateral. Mas para quem quer adquirir esses e outros tecidos lá na Entre Malhas, vou deixar o QR Code aqui do lado também, gurias, que vocês conseguem adquirir outros tecidos lá na Entre Malhas. Eles têm diversas cores, né? Esse tecido que tem somente no rosa e no preto, mas tem esse outro chenille também que eu comentei para vocês, só que ele é sem elastano, né, que tem outras tonalidades. Mas tem outras renda com elastano que também vocês poderiam utilizar para fazer esse modelo de saia. Vou deixar aqui embaixo também o link da minha comunidade da costura e o QR Code para quem quer entrar na nossa comunidade, que lá dentro explico todo o passo a passo, né? É tanto para quem nunca costurou, né? Que é o nosso beabá da costura, a gente fala. Tanto para a escolha da máquina de vocês, aprender, a gente faz pecinhas miniaturas primeiro, que é para a gente aprender a criar uma prática na máquina para depois a lidar com os tecidos, né? Em peças em tamanhos reais. Então a gente faz uma miniatura de bermudinha, de vestido e de saia, que lá ele é bem completo, que lá tem zíper comum, zíper invisível, bolso faca, bolso lateral, bolso embutido, bolso aplicado. Então tem vários detalhezinhos que a gente vai precisar usar lá na peça em tamanho real. Então a gente faz um processo, né, que a gente fala, para aprender a lidar com a máquina, para aprender a lidar com os tecidos também, para a gente evoluindo aos pouquinhos, né, e aumentando o nível aos pouquinhos. Lá dentro da nossa comunidade também tem a parte de modelagem, onde vocês aprendem a tirar as medidas do corpo e criar aquela base ali no papel, que é a nossa receita de bolo, a gente fala, né? Então, daquela receita base ali que a gente vai aprender para qualquer modelo. Então, consegue ir inserindo as medidas de qualquer pessoa, né? E acertando aquele molde ali para qualquer modelo. E fazendo também as alterações, também tem lá dentro. Alteração para blazer, gola V, manga bufante, né? Isso é a cobertura do bolo, a gente fala, né? Então, essas alterações também tem lá dentro da comunidade. Outra parte que a gente tem também são aulas gravadas com passo a passo de como eu fazendo uma peça. Por exemplo, tem um vestido, tem um passo a passo de como faz aquele vestido, né? A montagem daquele vestido. E tem a modelagem também para vocês baixarem do PPUGG, que assim, para quem quer algo pronto também tem lá dentro. Então, na próxima aula eu trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!